Nós iremos brincar um pouquinho aqui com o teorema do valor médio, tá? A gente está fazendo aqui algumas demonstrações. A gente vai fazer uma demonstração desse no outro teorema de Rode que eu postei aqui. Eu não fiz a demonstração, não pensei sobre ela, mas eu coloquei. Dessa vez eu irei fazer uma demonstração desse daqui, tá? É uma demonstração simples, é uma demonstração para físicos, né? Não é para matemático. Então, veja só. Esse teorema aqui fala o seguinte. Se o f for contínua no intervalo AB e ela for derivável também no intervalo AB, então essa expressão aqui é válida, tá? Então a gente tiver uma função contínua, então a gente vai colocar uma função contínua. Nós temos aqui uma função contínua no intervalo A e B, tá vendo? Não tem nenhuma descontinuidade nela. Se ela satisfazer essa propriedade e ela for derivável em todos os pontos, olha, ela é derivável em todos os pontos, não tem nenhuma curva abrupta aqui ou quebra de intervalo, né? Então ela vai satisfazer aqui isso daqui, vai existir um ponto C nessa função que satisfaz essa propriedade aqui. E o que isso aqui quer dizer geometricamente para a gente partir para a demonstração aqui, pensar um pouquinho. Então veja só, a gente vai traçar aqui uma reta secante entre esses dois aqui, tá? Os extremos do intervalo. Passando aqui os extremos do intervalo, a gente vai achar o coeficiente angular desse carinha aqui. Então, olha só. Então, veja que a gente tem aqui o triângulo retângulo aqui para definir o coeficiente angular dessa reta. A gente já sabe que o coeficiente angular dessa reta é definida pela tangente desse θ. Esse cateto aqui mede FB menos FA, FB menos FA, e o cateto da base mede B menos A, tá? Uma interpretação gráfica simples aqui. Então, ó, já sabemos o que esse carinha aqui significa. Esse carinha aqui, ó, significa que ela é a inclinação da reta secante que passa pelos extremos do intervalo, pelo extremo A e pelo extremo B. E o que seria esse cara aqui? A gente já sabe que a derivada da função f num ponto C, ela é o coeficiente angular da reta tangente que passa por C. Então ele está dizendo que o coeficiente angular da reta tangente que passa por C, ela é igual ao coeficiente angular da reta secante que passa pelos extremos do intervalo. Então a gente teria aqui, ó, um ponto C com uma reta tangente que tem a mesma inclinação. Essa reta aqui tangente, que tangencia o ponto C, tem a mesma inclinação da reta secante que passa pelo extremo A e B. Então essa é a interpretação geométrica desse teorema, tá? Então numa função contínua vai existir aqui um ponto C em que a taxa desse ponto C, né, a derivada dele, tem o mesmo valor da reta secante que passa pelos extremos desse mesmo intervalo, tá? Essa é a interpretação geométrica. Agora vamos fazer uma pequena demonstração, só vamos tirar isso daqui para a gente brincar um pouquinho com esse carinha aqui. Deixa eu ver, acho que está aqui, né? Pronto. Então vamos brincar aqui com esse carinha. Vamos lá. Então olha só, a gente delimitou aqui alguns tamanhos aqui entre retas. Esse pedacinho aqui vai nos mostrar a distância entre a reta secante e a reta tangente, né, em cada ponto aqui, ó. Tá vendo? Se a gente tiver aqui uma função dessa reta secante, a gente tem a distância dela. Essa função que mostra essa distância vai ser chamada de h de x, tá? A função que mostra a distância até essa função f aqui é a f de x. Então, esse tamanho aqui tem f de x de tamanho. E esse aqui vai ter um tamanho que eu vou chamar de... aqui seria, no caso, o tamanho da secante aqui. Vamos chamar de g de x. Tá? Vamos tentar deixar isso aqui melhor. Vamos escrever aqui um diagramazinho. Tentei fazer um pequeno diagrama para ver se fica melhor aqui de entender. Então, olha só, essa f de x aqui é a função que vai medir a distância desses pontos aqui até a reta vertical aqui, né? Então, vai ser o tamanho desse ponto, né? Digamos aqui, assim.
E a g de x vai medir o tamanho desse ponto da reta que está secando os pontos A e B, tá? Então, que a g de x é f de x. E h de x seria esse pedacinho aqui, ó, seria o tamanho da secante até esses pontos aqui, tá? Até esses pontos aqui. Então, tipo, seria esse tamanho aqui, certo? Acho que eu até tinha falado errado, né? Eu falei que era retangente, desculpa. A reta é a curva aqui. Então, h de x vai ser f de x menos g de x. Essa aqui vai ser a nossa função que a gente vai utilizar para demonstrar o que a gente quer, tá? Vamos escrever ela aqui no cantinho, ó. Vou escrever aqui por cima, mas eu já vou apagar, tá? Então, olha só. Vamos escrever aqui. Temos aqui a nossa h de x, certo? E a gente, lembrando, a gente vai utilizar o teorema de Rowley aqui para demonstrar isso, tá? Então, temos aqui a h de x. Qual que seria a g de x? A g de x seria a nossa reta secante, certo? Logo, seria, então, a g de x... Vamos colocar aqui. A gente vai utilizar a equação, tá? Para ponto e ângulo, né? Então, vai ser o y menos y0, coeficiente dessa reta secante AB, que multiplica x menos x0. Esse valor a gente tem, né? Esse valor aqui, ó, se eu não me engano, tá aqui, né? Não, tá aqui. Esse valor aqui é esse aqui, ó, que a gente já tinha interpretado ele, né? F de B menos F de A, B menos A. Tá? Então, vamos colocar ele aqui. Opa, até... certo? Nós estamos aqui. E quais pontos y0 e x0 a gente vai utilizar? Cadê a equação aqui? Tá aqui, né? Opa, tá aqui. Então, olha, a gente pode utilizar aqui a reta secante que passa pelo ponto A e pelo tamanho f de A. Então, xa e f de A. Vamos utilizar aqui o mesmo ponto, tá? A gente podia usar f de B também, mas vamos simplificar aqui o nosso raciocínio. Então, aqui, ó, vamos utilizar o f de A como ponto que ele passa e o A ali, vamos colocar. Então, nós temos essa equação aqui, tá? Para a reta secante. A gente vai isolar esse f de A aqui, tá? Para o outro lado. E, no caso, vamos colocar aqui. E, no caso, esse y aqui, ele seria o nosso g de x, né? Nossa reta secante. O f de x a gente não tem uma expressão explícita para ele, então vamos deixar f de x mesmo, tá? Então, h de x, ele vai ser o f de x menos toda essa expressão aqui, né? F de A. Encontramos aqui, então, a expressão que a gente quer. E qual que vai ser a ideia? A ideia aqui vai ser demonstrar que essa função aqui satisfaz o teorema de Rowley. E a gente vai derivar esse h de x. E se ele satisfazer, o h de x aqui... No caso, eu vou dar spoiler, né? Mas esse h de x aqui, o h' de x, no ponto C, ele teria que ser 0, tá? E a gente encontraria uma expressão. A gente já vai exemplificar isso aqui, tá? Vamos então, relembrar o teorema de Rowley, tá? Eu vou escrever ele aqui. Então, o teorema de Rowley fala isso aqui. Se o f for contínuo no intervalo AB, se f for derivável nesse intervalo AB, e se o valor dos extremos forem iguais, então existe um C nessa função, que a sua derivada se anula. Tá? Então aqui no caso, ó, é verdade, pelo desenho aqui dá para enxergar isso, mas seria, por exemplo, aqui, tá? Mas a gente vai usar esse teorema aqui para encontrar o nosso resultado que a gente quer. Olha só, primeiramente a gente vai demonstrar que ele satisfaz. Se satisfazer, o h de A vai ter que ser igual ao h de B, tá? Que no caso são os extremos desse intervalo aqui, né? Os extremos desse intervalo aqui, ó. E aqui a gente vai usar o intervalo AB simplesmente porque queremos, né? Mas acredito que, no caso eu nunca testei, né? Mas acredito que se eu utilizasse dois outros intervalos, também chegaria em algo próximo, né? Se no caso esse ponto estivesse dentro, né, do intervalo, né? Se o intervalo A fosse, no caso, antes do C.
e o B depois. O C teria que estar contido, esse ponto C aqui que faz isso ser verdadeiro teria que estar contido nesse intervalo aqui, né, que a gente fosse escolher. Mas eu acredito que poderia ser também utilizado alguns outros tipos de intervalo, tá? A gente vai utilizar o intervalo AB, justamente porque o H ele vai ser contínuo de A nesse intervalo AB, uma vez que as duas funções que a gente escolheu, né, que compôs o H, elas são contínuas, tanto a secante quanto a f de x é contínua no intervalo AB. Então o H também vai ser, tá? Ele também vai ser derivável. A gente vai verificar aqui que vai ser igual, ó. Se a gente trocar aqui, então, vamos ver o H de A aqui para ver quanto que dá esse valor. Vai dar f de A menos f de A, aqui se anula. Aqui vai dar A menos A, que zera. Vamos colocar aqui, né? Então, f de A menos f de A. Eu vou colocar isso aqui como coeficiente de AB, tá? Para não ficar repetindo. A menos A. Aqui se anula. E aqui também, zero. E o H de B, aqui já não está tão explícito, né? Mas vamos ver isso aqui. F de B menos F de A, menos F de B menos F de A, B menos A, e aqui fica B menos A, olha só. Esses dois aqui simplifica, fica 1, F de B menos F de B, F de A menos F de A. Então aqui também é zero, olha só. Então H de B é realmente verdadeiro, né? Isso aqui é uma verdade. Então olha só, ele satisfez todas as condições que a gente precisa. Então o H de x ele é contínuo no intervalo AB, ele é derivável nesse intervalo AB, e os valores dos seus extremos também são iguais. Então ele satisfaz o teorema de Rowley. Então quer dizer que na derivada desse carinha aqui existe um valor C. Eu vou ter que trocar de valor para não confundir, vou colocar um valor Z. Existe um valor Z tal que a derivada se anula. Então vamos ver qual que vai ser a derivada aqui. Tá. Calma aí. Vamos ver qual que vai ser a derivada do H de x. Então o H de x aqui, ó. Cadê a expressão dele? Aqui embaixo, tá. Então, para derivar isso aqui, a gente vai derivar o primeiro termo aqui, f de x, menos, isso aqui é uma constante, então se anula. 0, menos, olha só, se a gente distribuir, vou colocar m de AB, tá? X, menos, esse outro termo que a gente distribui aqui, ó, então fica o quê? Menos o coeficiente de AB, x, vou colocar aqui rapidinho. Colocamos aqui então, ó, olha só, esse termo aqui, ó, a gente deriva, se a gente derivar, está derivando em relação a x, claramente, né? Então esse x aqui tomba, esse aqui some. Então fica m de AB, a derivada ali. E o próximo é uma constante, então também zero, né? Aqui o a é constante, o m de AB é uma constante, então zero. Então fica f' de x menos menos o MAB, né? Então nós temos isso daqui como a derivada de h de x, certo? E a gente sabe que o h de z, então a derivada disso aqui tem que dar zero. Portanto, f' de x, f' de z, desculpa. Então a derivada no ponto z de f tem que ser menos o coeficiente angular de AB, né? Vai ter que ser zero. Portanto, a derivada de f no ponto z tem que ser igual ao coeficiente angular da reta secante. Então está demonstrado aqui esse teorema. E no caso, né, o MAB, ele é aquele termo ali, né? F de B menos o F de A, B menos A, tá? Ele é aquele termo aqui, ó. MAB. Então está demonstrado que existe um ponto Z numa função contínua no intervalo AB. Existe um ponto Z tal que o coeficiente angular da reta que tangencia esse ponto Z, que aqui eu coloquei C, né, mas claramente, né, que podia ser Z. Existe um ponto Z aqui, ó, que
o coeficiente angular da retangente é igual ao coeficiente secante que passa pelos dois extremos do intervalo. É bem interessante esse teorema aqui. E a gente até pode fazer uma aplicação aqui. Acho que eu vou aplicar num outro vídeo, mas só para ter uma discussãozinha, isso aqui é muito interessante quando você só tem informações da derivada de uma função. Então, quando você tem informações de derivada de uma função, você pode utilizar esse teorema para descobrir algumas outras informações da função em si, tá? Então, a gente tem isso. É um teorema interessante que eu vou aplicar ele no próximo vídeo, tá?